Olá, este é o Câmera Aberta. No programa de hoje vamos falar de educação, inclusão, empoderamento. Também vamos conhecer o Centro de Convivência Negra da UFMG e descobrir termos da diversidade linguística de Minas Gerais. Essas e outras reportagens agora no Câmera Aberta. Novembro é o mês da consciência negra, data que marca a luta pela igualdade racial. Uma pesquisa realizada pelo IBOP, divulgada em outubro, revela que o racismo é o segundo tipo de preconceito mais praticado no Brasil. Na UFMG, um espaço de articulação, convívio e reconhecimento do público negro foi inaugurado há cerca de um mês. Com sede na Fafiche, o Centro de Convivência Negra pretende receber a comunidade interna e externa da universidade, para traçar estratégias contra o racismo. A proposta de ter um espaço que tem uma referência é justamente considerar que a realidade das relações, né, de poder, de opressão, do racismo, ele acontece, está explícito, só que ainda assim não é debatido com a comunidade de uma maneira mais ampla. A gente tem trabalhado muito com essa questão de averiguar melhor, de a gente ser um centro de referência para a gente tratar melhor o debate das cotas, a questão da autodeclaração, das questões também da entrada na pós-graduação, é um ponto específico, mas para além disso a gente pensa também no processo de pensar uma reestruturação epistemológica da própria universidade, no sentido de conteúdos teóricos, né, que incorpore a temática e incorpore também intelectuais negros, e também um espaço que seja realmente sociável para toda a população negra, não só da universidade, mas como fora, né? A gente pensa numa ideia de uma extensão, que não seja só de uma extensão daqui para fora, mas de fora para dentro também. Você já imaginou acompanhar um vídeo sem ver o que acontece nas cenas? 6.500.000 brasileiros possuem algum tipo de deficiência visual, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para esse público, a audiodescrição permite maior entendimento de produções visuais. Saiba mais sobre essa importante ferramenta de acessibilidade. O músico toca um dos 4 tímpanos. As pontas esféricas das 2 baquetas golpeiam de forma alternada a pele esticada do instrumento. Dá um último golpe. A audiodescrição, ela é definida de diferentes formas conforme interesses, né, e perspectivas distintas, né? O termo audiodescrição é muito relacionado com a tarefa de tradução. E a audiodescrição popularmente, né, é definida como um recurso de acessibilidade, né? Eu ofereço uma possibilidade para aquela pessoa que tem algum problema de visão, seja a falta total ou algum problema, né, para ela ter uma experiência, né, linguística, uma experiência cultural em diálogo com a experiência daqueles que não têm essa falta. Logo à frente, à esquerda e à direita do maestro estão aproximadamente 40 músicos com instrumentos de cordas. Num filme que alguém rouba algo e não tem um som correspondente para aquilo, então eu roubei, sei lá, um celular, o público ficava perdido, né? O que estava acontecendo? E aí entra a audiodescrição que narra essa imagem, né? Então você imagina, por exemplo, num casamento, onde o noivo é deficiente visual, então ele tem a descrição da noiva quando ela chega, né? O que está acontecendo, né? O padre está falando, os convidados, o que eles estão fazendo. Então a audiodescrição basicamente é para levar, né, acessibilidade para as pessoas com deficiência visual com relação
à informação imagética. O maestro Mequete e os músicos estão vestidos informalmente. O maestro está em pé sobre o pódio de costas para a plateia. Sentados, os músicos formam um semicírculo ao redor dele. Fábio Mequete rege a orquestra com uma batuta em sua mão direita. Ele está com os olhos fechados. Ao seu lado, 4 músicos tocam violoncelos. Todos os homens, inclusive o maestro, vestem fraque preto, camisa e gravata borboleta brancas. Capacidade de debate, retórica, argumentação e persuasão são habilidades desenvolvidas em um modelo de simulação diplomática. No projeto Temas, alunos de graduação discutem problemas nacionais ou internacionais e abordam desde catástrofes naturais a conflitos bélicos. Temas, ele é uma simulação que começou sendo como modelo das Nações Unidas, que é o Model United Nations, e depois expandiu para simular outros órgãos de organizações internacionais, mas também nacionais. É uma organização independente, então ele envolve as mais diversas instituições de ensino superior do país, de todas as regiões do país. A ideia é essa, de conglomeração desses mais diversos estudantes em prol da simulação, em prol de passar esse tipo de ambiente de negociação e comunicação para alunos do ensino superior e mais recentemente agora também temos uma edição para o ensino médio. Uma simulação diplomática é a reprodução para o ambiente universitário ou ambiente de ensino médio das organizações das instituições diplomáticas, principalmente da Organização das Nações Unidas, para fins de treinamento de capacitação de habilidades como negociação, comunicação. Cada pessoa representa um país ou uma organização e tem que defender o posicionamento desse país ou dessa organização. Dessa forma, os alunos têm que defender pontos de vista diferentes e entrar em debate e negociar para, no final, eles conseguirem chegar a algum resultado que seria próximo ao que a gente tem na realidade nessas organizações. É o tipo de prática que a gente procura quando a gente está na faculdade mesmo. Na faculdade a gente é acostumado muito com aquele modelo normativo, aquele modelo simples de um professor falando, você escutando, você anotando no caderno. Então, quando a gente tem a oportunidade de pegar uma matéria e tentar aplicar ela, né, principalmente para quem está no curso de Sociais Aplicadas, que é o meu caso, né, Ciência e Estado, quando a gente tem a oportunidade de tentar simular a mudança de uma realidade, é muito interessante. As mulheres têm papel crucial para o crescimento de Bangladesh, país com 165 milhões de habitantes, que desde 1990 é governado por primeiras ministras. A chefe da missão diplomática da Embaixada de Bangladesh em Brasília, Nahida Shumona, esteve na UFMG e apontou algumas das políticas necessárias para garantir o empoderamento feminino. I think what can be done to make the girls aware when they are in the primary school that you have a duty towards your country and you have to participate more socially and politically, and it should be taught as a lesson from primary school. We faced many challenges in Bangladesh, but things improved a lot now. During the last 2 decades, our government has taken up many programs related to the development and empowerment of women. So now a girl, after she was born, she gets every possible opportunity to educate herself, to get a career, to do whatever he or she likes. And Bangladesh is safe for girls. In South Asia, it is one of the safest countries for women. So there is not much challenges that I faced when I grew up. If you compare with other countries in South Asia, you will see that socially and economically we are much, much better now. The violence against women, it's everywhere in the world, even in USA. In Bangladesh, we have very strict laws to protect women against all kinds of violences, and our government
and the law enforcing agencies, they are very, very cautious, and we don't let the abusers go free. Em novembro é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização. Segundo o IBGE, 8% dos brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever. O ex-aluno do projeto de ensino médio de jovens e adultos da UFMG, Eduardo Rodrigues, conta como voltar a estudar pode transformar vidas. Eu tinha feito até o 2º ano do ensino médio e parei. Fui trabalhar e tudo, aquele negócio todo. E fiquei 10 anos sem estudar. 10 anos. E aí eu descobri o Penja. Quando eu entrei, eu já tinha esse objetivo de terminar o ensino médio. Mas eu fui me apaixonando tanto, a forma que era dada às aulas, a forma como tratavam a gente, o carinho, a atenção, né? E os professores valorizavam muito o potencial de cada um. E veio a coisa de dentro, aquela coisa que falou assim, agora não paro de estudar mais. Eu te falo que foram os 3 anos mais felizes da minha vida. Por quê? Porque você estava saindo de uma inércia, que foram aqueles 10 anos parados sem estudar, e se redescobrindo. Que eu descobri de fato que é real eu quero na minha vida, que é a restauração. A restauração me preenche. É ela que me faz feliz, mas com uma ajuda enorme, né, desse conhecimento que foi desde lá do Penja. O Penja me trouxe uma bagagem muito grande. Hoje eu aplico isso na minha restauração, que é química pura, que é biologia, né? Então me trouxe uma gama muito boa. Sei que eu tenho que estudar mais, sei que eu tenho que buscar mais conhecimentos. Porque quando você pega uma peça dessa aqui, você tem que estudar ela. Você não pode simplesmente, vou tacar qualquer tipo de tinta, vou fazer isso, entendeu? Então, é um estudo constante. Sucessores do pergaminho, os livros passaram desde a antiguidade por diversas mudanças na forma de produção e distribuição. A UFMG possui um extenso acervo de publicações, preservadas na divisão de coleções especiais e obras raras da Biblioteca Universitária. A divisão de coleções especiais ela é estruturada em 3 grandes vertentes. A primeira é a coleção Memória, onde reunimos publicações, né, estritamente bibliográficas sobre a produção intelectual da UFMG. As outras 2 são as coleções raras e as coleções especiais. As coleções especiais em bibliotecas, especificamente em bibliotecas universitárias, elas têm a missão de preservar um acervo que foi reconhecido como importante por seu valor histórico, valor de representatividade para determinada comunidade e, falando em universidade, importância para a instituição universitária. As coleções especiais, obras raras existem para ser preservadas, mas elas precisam ser reconhecidas, ressignificadas todo o tempo pela comunidade. Quando a raridade habita uma biblioteca institucional, uma biblioteca pública, uma biblioteca universitária, a função é guardar um documento que ele representa o patrimônio bibliográfico de uma comunidade para que todos, hoje e no tempo, tenham acesso a esse documento.
O universo da literatura é fundamental também para as crianças. As narrativas contidas nos livros as auxiliam a compreender conceitos, experiências e até a dinâmica social em que vivem. É o que conta a professora da Universidade de Simão Bolívar, Maitê Daltan. El libro es uno de los elementos de la herencia cultural de la humanidad más importantes, cada vez más, sobre todo porque establece una relación entre el mediador y el niño pequeño. El mediador lo lleva de la mano por el mundo del libro, de la cultura escrita, y por ese camino el bebé va dándole forma a sus experiencias de vida, va representando lo que ha vivido en la historia y sumando la historia a lo que él puede vivir. Trabajar con ese grupo es muy difícil, pero lo importante es que los que atienden a esos niños, ya sea en la escuela, en la biblioteca, en la casa, conozcan bien a ese niño y entiendan qué cosas le pueden interesar, que le permita explorar, fundamentalmente que le permita explorar y uno puede observar allí qué lo atrae. Es muy importante que el niño desde temprano pueda tener contacto con el libro, porque nosotros vivimos en la cultura escrita. Dependemos de la escritura para convivir incluso. Entonces, bueno, el libro le permite a él no solamente esto que te decía de comprender conceptos y entender su lengua, sino también entender ciertas dinámicas sociales, ciertas maneras de ser y de relacionarse con nosotros. Mais de 48 mil pessoas estão matriculadas em cursos à distância na UFMG. Mas você já pensou como é produzida uma videoaula? A TV UFMG acompanhou um processo de gravação feito pelo Centro de Apoio de Educação à Distância, o CAED. Aqui no CAED a gente tem uma grande preocupação de adequar os materiais didáticos e a produção que os professores pretendem desenvolver para a modalidade à distância. Uma das principais preocupações é fazer com que a linguagem e a comunicação desses materiais ela possa suprir a distância física que existe entre o aluno e o professor. A gravação da videoaula ela é uma experiência mais difícil. Porque na sala de aula você anda, você tem toda a liberdade. Eu, por exemplo, já tenho muitos anos de experiência. E a gravação te deixa realmente um pouco mais tolhida. Mas ela é importante porque o aluno tem que te ver, ele tem que ter a sua referência e é um momento onde você consegue resumir em um pequeno espaço de tempo e dar um panorama da sua disciplina de modo geral. Nós recebemos os professores que procuram uma demanda para uma videoaula, algum vídeo de apresentação e nós fazemos um trabalho em conjunto, desenvolvendo o roteiro que o professor quer gravar, dando algumas sugestões quanto ao texto, quanto ao formato e nós vamos incluindo outros elementos nesse vídeo conforme a demanda do professor. A interação com o CAED para mim foi muito boa porque eu tive a oportunidade de participar do laboratório que eles oferecem aos professores. Então esse laboratório ele foi desenvolvido durante 4 meses e com uma série de atividades que eram acompanhadas diretamente por um tutor. Então eu enviava a atividade, essa atividade era corrigida, tinham algumas sugestões. Nossa preocupação principal é que ele desenvolva um material adequado do ponto de vista da comunicação principalmente, que o material tenha uma linha mais focada no diálogo, sem perder a densidade e a qualidade teórica e também no planejamento das atividades. Ainda falando de educação, a UFMG adota desde 2014 a nota do Enem como meio de ingresso no ensino superior, a partir do SISU. Em 2016, a universidade foi a mais procurada do Brasil, com mais de 170 mil inscritos para cerca de 6 mil vagas.
A TV UFMG foi conferir um projeto de estudantes que oferece cursinho preparatório gratuito para auxiliar alunos de escolas públicas nesse concorrido processo seletivo. O Equalizar é um projeto de extensão da UFMG. Todos os integrantes do projeto são alunos da universidade e são todos voluntários, então o projeto é totalmente voluntário. O que o Equalizar faz? A gente atende alunos da rede pública municipal e estadual que tem renda per capita inferior a um salário mínimo e meio, preparando esses alunos para as provas do Enem e também para as provas do Cefet, do Coltec e do vestibular técnico, né, que são os alunos do 9º ano e os alunos do 3º ano do ensino médio para fazer as provas do Enem. A gente já teve mais de 100 aprovações, a maioria delas aqui na UFMG e uma maioria de alunos em instituição de ensino superior federal e também alunos que conseguiram bolsa de 100% ou parcial no ProUni. Eu conheci o projeto em 2015, eu estudava com uma amiga minha que uma das primas dela era voluntária do projeto. Então ela foi lá, conversou comigo, me contou como é que era o projeto, aí a gente fez a inscrição, né? Aí a gente passou e começamos o cursinho em 2016. O Equalizar, ele me deu todo o suporte, porque quando eu saí do ensino médio, eu não tinha bases para fazer uma prova do Enem bem elaborada, para fazer uma redação, para me desenvolver bem na prova. Então foi fundamental para mim para isso, porque eles me deram esse suporte, eles me ajudaram, eles me incentivaram, eles fizeram com que eu conseguisse ter uma base de conhecimento fundamental para fazer uma prova para entrar numa universidade federal, que era o meu sonho. O foco do Equalizar não é simplesmente preparar o aluno, a gente também quer transformar vidas. Então a gente faz muitas atividades extracurriculares, leva os alunos para museus, algumas dinâmicas de relaxamento. Não é tanto um cursinho tradicional quando a gente vê externamente. A gente tenta trazer também um outro lado para mudar a vida dessas pessoas que já tem um histórico muito difícil de vida. Então o Equalizar tenta trazer além do que simplesmente aulas expositivas, naquele modelo tradicional professor-aluno. O Equalizar, ele tem esse suporte, esse diferencial que ajuda os alunos mesmo a ingressarem, a estudarem e a buscarem aprender, não só para passar numa prova de vestibular, mas aprender para a vida. E eu tenho certeza que todos os alunos que saíram de lá, ou que estão ainda lá, que vão sair, têm isso como primordial. Eu tive ajuda, mas eu quero também que o que eu fizer, na profissão que eu tiver, eu também possa também ajudar. Porque a gente sabe a diferença que com um profissional ou que um professor faz na vida da gente. Cobranças excessivas, estresse, falta de energia e dificuldade de concentração podem ser sinais de esgotamento profissional. A síndrome de burnout é um distúrbio que atinge 30% da população ativa brasileira. O professor Luiz Felipe Ravik, da Faculdade de Medicina, aponta como lidar com as pressões do trabalho. Burnout é uma síndrome que foi cunhada na década de 70 e no fundo é uma explosão, uma exaustão emocional. Depois Malas concretizou um pouco mais esse quadro e pontuou assim 3 características, né? Que é a exaustão emocional, a despersonalização e a falta de realização pessoal, né? Na palestra eu vou procurar pontuar um pouquinho esses pontos e que leva principalmente o aluno a entrar no burnout. Nessa síndrome a pessoa pode ter de fato o nome é muito significativo, uma exaustão, né, emocional, ele tem uma fadiga, um cansaço muito grande, às vezes uma dificuldade de concentração, uma despersonalização que a gente chama, quer dizer, ao tratar de temas profundos, né, como o sofrimento, a morte, ele pode ficar um pouquinho indiferente, como até uma autodefesa, né, um pouquinho cínico às vezes, com relação aos colegas de trabalho, ao próprio conteúdo da profissão e também a falta de realização. Então, se você tem essa conjunção desses 3 fatores que eu mencionei, ele está muito propenso a ter o burnout. E depois ele tem
ou ele usa poucos recursos protetores, né? Por exemplo, a amizade entre os colegas, a falta de sentido na vida, um sentido mais profundo, nós vamos falar um pouquinho mais disso, né? Falta de espiritualidade, falta de esporte, falta de lazer, por exemplo, ler um livro, e isso tudo ajuda a gente a desanuviar a cabeça, colocar as coisas no seu devido lugar. Será que eu preciso me esfalfar tanto em fazer um currículo perfeito em tão pouco tempo? Eu não posso distender um pouquinho, fazer as coisas que eu gosto mais, às vezes não valorizar tanto. Isso não significa que eu não tenho que ser um bom aluno, não tenho que estudar, não tenho que ir bem, mas o que é que vale mais na vida? Essa é a questão que a gente vai tentar pontuar. Pocar, enfarar, sungar. Você já ouviu algumas dessas palavras? Sabe o que elas significam? Minas Gerais possui mais de 850 municípios e as palavras ou expressões faladas em um deles muitas vezes são desconhecidas por outros. O repórter Gabriel José passeou pelo campus da UFMG e descobriu o quanto os alunos conhecem da diversidade linguística mineira. Nossa, difícil explicar, né? Termos de Minas? Nunca vi isso na minha vida. De onde que é isso? Que palavras são essas? O que você entende por pocar? Pocar? Não entendo. Pocar? Não sei o que é pocar, juro. Pocar? Pocar é tipo quando a parada tá legal. O lugar tá pocando, você chega no lugar, tá, a baladinha tá top. E você sabia que pocar em outras regiões pode ser também bater ou dar tiro em alguém? Nossa, não sabia. O que você acha que é enfarar? Não sei, não tenho nem noção. Apelar? Perder a paciência? Não? Nada. Enfarar, eu nunca cheguei a escutar esse termo na minha vida. Enfarar é quando você fica cheio de alguma coisa. O que você entende pelo termo sungar? Sungar? Putz, bicho. Isso, senhora, contrário de pocar. Também não faço ideia. O que é? Sungar é o sinônimo de levantar ou puxar alguma coisa. Por exemplo, sunguei a calça. É a coisa bem de interior de Minas, assim mesmo, região mais rural. Nossa, eu não fazia ideia de nenhuma dos três. Você tá gripado, aí você sunga. O que você entende como pão com durex? Sei não, velho. Pão de ontem? Pão com durex, velho. Pão velho. Pão dormido, sei lá, não? Pão com durex? Meu Deus. Muita gente falou pão de ontem, mas pão com durex lá em Governador Valadares é nada a ver. Nada a ver. Entendi. É inteligente, gostei. Nossa, tipo, é bem específico de cada lugar, né? A diversidade linguística em Minas Gerais é observada em diferentes aspectos. Não só nos aspectos lexicais do vocabulário, mas também com relação à pronúncia. Esse aspecto gramatical é observado também com relação à influência de outros aspectos, como, por exemplo, classe social, idade, escolaridade. Nós temos regiões em que houve maior ou menor presença de escravos. Temos regiões que foram conquistadas pelos bandeirantes, resquícios de línguas indígenas e ainda línguas indígenas que são faladas no estado de Minas Gerais. O Câmera Aberta de hoje chegou ao fim. Você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse youtube.com/tvufmg e facebook.com/tvufmg. Até a próxima. Tchau!